Oi, gente, boa tarde. Vou chamar aqui a Adri, vamos esperar a Adri entrar, para a gente poder chamar a Adri. Boa tarde, estamos aqui mais um dia para uma live muito gostosa, para um bate-papo. Eita, boa, Elaine, seja bem-vinda. Ei, Dri, deixa eu chamar a Adri aqui. Chamando a Adri, que a gente vai conversar um pouquinho hoje. Continuar conversando, né? A gente vai continuar o bate-papo que a gente começou semana passada. Ei, Dri! Oi, lindeza! Ah, esqueci o fone, gente. Espera que eu vou buscar um fone. Lembrei disso. Ô, Porque senão eu não Dri, vou... Oi. com fone eu acho, eu particularmente, ai, que bom que você tá adorando, bom demais. Ei, Sil, tá bom, aqui, se você ficar melhor com fone, pega lá. Eu vou lá pegar. Só um minutinho, licença. Beleza. A Adri foi lá pegar o fone que ela deu uma esquecidinha. Ei, Sindra, tá boa? Gente, ai, que bom, a gente fica super feliz. A gente faz essas lives com muito carinho para vocês. Elidiane, seja bem-vinda. Pessoal, a Adri foi ali pegar o fone dela que ela esqueceu. Quando isso a gente vai, né? A hora que vê a cara assim, ajeita o cabelo aqui. Ei, Rogério! Tá joia! Menino, que anos que eu não vejo você. Eita, joia, gente. Ah, que bom, hein, Sindra? Feliz demais de ver vocês aqui. Bom, esperar a Adri chegando. A Adri chegou de Tô volta. chegando, gente. Ei, Desculpa. gente. Meu pessoal tá entrando ainda, Adri. Tranquilinho. Ah, então tá bom. A Lidiane, bonitinha. A Adri foi lá pegar o fone para escutar melhor. Ei, Antônio, seja super bem-vindo. Ei, Ah, Tony neguinha. veio que deu tempo, que bom. Ei, nega. Bom, o pessoal tá Olá, entrando. Milene. O pessoal tá entrando, né? Aí a gente. Vamos esperar um pouquinho? A gente podia começar com Vamos. ou a gente pode começar com as apresentações. O que que você acha? Enquanto o Ué, é uma pessoal boa. acaba É mesmo, a de nossa, né? entrar, né? Então A vamos lá. nossa, né? Muito bom. E- Olá, Lidiane. Olá, Mi. Então, eu sou a Mirelle, né? E junto com a minha irmã, com a Milene, a gente herdou dos nossos pais o Instituto Leve Viver. Nós somos psicólogas. A Mi está com a gente aqui hoje nos comentários, né? O Instagram, infelizmente, até agora não nos permite, eita boa, não nos permite fazer live de três. Então, ficamos eu e a Adri aqui, né, Dri? No E ela nos vídeo, auxiliando. no vídeo e no áudio, e a Milene aí com a gente nos comentários, junto com a gente também, né? Entrou a Dudu, minha filhadinha, Dudu já tá aí, Gostosinha. né? É isso. Então, assim, né, a gente do Instituto, nós somos essas pessoas. E Que Dri, coisa boa. a minha mãe entrou. Ei, mami, Ah, que gostosa. Nossa, agora conseguiu tem que tomar entrar? cuidado. Sua mãe tá aqui, hein, Mirelle? Tem que pensar pra falar. Ela pode chamar minha atenção, sua Posso, mãe. posso nem falar mentira. Ei, Dudu, Dindinha te ama, tô com saudade. Conta, Dri, Lindeza. conta um pouquinho de Então você. vamos lá, gente. Eu sou a Adriana Costa, faço um trabalho atualmente de planejamento financeiro pessoal, atualmente para ser suave, né? Porque na verdade eu faço isso já há 20 anos mas com foco em 6 pontos, como eu faço hoje, olhando a vida como um todo. Tenho de 2015 para cá que eu faço olhando a vida como um todo. Até então eu olhava como as pessoas têm um hábito, né? Eu vou aplicar dinheiro, eu vou lá e aplico o recurso. Aí eu procuro uma pessoa só para investimento, eu procuro uma pessoa só para deixar de pagar conta, eu estou endividado, não sei para onde ir, aí vai e resolve essa questão. Então, olá, Jaque, lindeza. Então, hoje eu faço um trabalho mais amplo porque eu percebi que as pessoas, todo problema financeiro vem de uma demanda emocional. Então a gente tem que entender essa demanda e não adianta olhar uma coisa só. O ser humano é muito complexo para a gente olhar um ponto só, tem que olhar o todo. Então é um trabalho mais amplo que eu faço hoje olhando o todo. A minha formação é o direito
Isso é muito bom porque me dá uma bagagem boa para o planejamento sucessório, que faz parte também, planejamento tributário, planejamento de aposentadoria. Então, eu acho que isso ajuda muito como um todo. Também sou corretora, isso é importante porque, além de advogada, para ler os contratos e ver o que é mais adequado, também sou corretora para orientar o cliente o que se deve comprar ou não. A Didi Alvarenga, que gracinha! Você Seja conhece, bem-vinda, Mirelle? Didi. Ah, que lindeza! Sim, agora eu vi a fotinha. Ué, olha lá que lindeza. Agora é Lindeza, Didi saudade. Alvarenga, amo Ai, demais a gente, que conta, coisa saudade demais. chiqueza, chiqueza. Então, nosso trabalho no dia a dia é esse, né? O meu trabalho no dia a dia é esse, é um trabalho financeiro, mas com foco Eu na vi, pessoa, nas necessidades da pessoa. Ah lá, Cid, que agora eu gostosa. vi. É É, isso, com isso. foco nas pessoas. Dri, quer falar mais uma coisinha? Não, não. É isso que Saudade também, Cid. nós também. A Adri tá falando uma coisa, e essa, eu acho, da outra live eu falei, eu acho que esse realmente é o grande diferencial da Adri. É a capacidade de alinhavar as Flávia. coisas, né, de costurar as coisas mesmo, né? Porque a gente também, eu e a Milene, acreditamos que nós somos seres compostos de vários vetores, vários fatores, né? Então, quando a gente é capaz de olhar com um olhar que eu falo que é um olhar mais amplo, a gente tem uma tendência a ganhar mais, porque a gente consegue contextualizar melhor tudo aquilo que acontece na nossa vida. Isso eu acho que é um grande diferencial da Adriana, que eu particularmente me encanta profundamente, é a capacidade dela olhar para as pessoas e ver mesmo, né, dentro das pessoas, né? Isso realmente me encanta, de verdade, né? Bom, a gente pensou da gente fazer um resuminho bem rapidinho da semana passada para as pessoas que não estiveram, a gente está vendo que tem pessoas novas, né, Dri? Tem. E E aí a gente para não fica poder perdido, não né? ficar muito perdido, né? A Milene está falando que é isso mesmo, o dinheiro, ele é vida, né? Então é importante quando a gente consegue ampliar o nosso olhar sobre ele, a gente ganha mais, vamos falar dessa maneira, né? Bom, Ah, o Ronald! semana passada, ei, Ronald, semana passada, saudade de você. Semana passada, a gente estava falando um pouco das emoções, né, que estão relacionadas com a questão do planejamento financeiro pessoal. Né? E a gente começou, são várias, né, gente? Mas a gente começou falando um pouquinho sobre o medo, sobre a culpa, sobre a raiva, né, da importância de nós. Eu acho que quase instintivo, que a hora que a gente se depara com esses sentimentos e a gente vê esse negócio fervendo dentro da gente, a gente fala, Deus me livre, não quero sentir esse trem, não, que esse negócio me atrapalha, esse trem me agarra demais. E a gente começa a brigar demais com esses negócios, e o efeito disso é que isso acaba crescendo muitas vezes, e a gente fica paralisado, né? A gente fica engessado numa mesma situação. Então, a gente estava falando dessa importância. Primeiro, de não brigar com os sentimentos, né? Mesmo que às vezes sejam sentimentos que nos assustem, né? Vamos dizer dessa maneira, né? Se a gente olha para esses sentimentos, a gente acolhe esses sentimentos, a gente tem uma possibilidade de administrá-los melhor, né? De identificarmos os recursos, né, que a gente tem para poder administrar cada um e seguir com mais leveza, com cada um desses aí, né? A Adri, semana passada, deu um tantão de dicas super bacana, né, Adri? Ah, Fala um Joyce, minha pouquinho. priminha. Olá, Joyce, lindeza. Vamos voltar lá Vamos, um pouquinho? vamos fazer um resuminho só para as pessoas não ficarem perdidas, né? Isso. Semana passada eu dei algumas dicas que eu acho que é importante a gente focar nelas. Um é o inventário de comida, né? É olhar o que tem na despensa, o que tem na geladeira, fazer um inventário disso, verificar o que tem. Para que isso? Para seguir adiante. Eu olho o que eu possuo e sigo com aquilo que eu tenho. Eu não vou ao supermercado primeiro, eu vou resolver aquilo que eu tenho para depois eu seguir. Então a gente vai criar uma situação para que eu viva com o que tem, né? Outra questão importante que nós falamos semana passada é a questão dos armários de roupa. Quando eu coloco a pessoa para organizar o armário de roupa. Aí tem gente que fala assim, não, mas eu vou pedir minha empregada para fazer, eu vou pedir... Não, é você que tem que fazer, porque na verdade eu quero que para você olhar dentro de você mesmo, olhar para suas roupas e ver assim, nossa, é isso?
é o que você tem feito até agora. Então, Dri, é o que tem para hoje. só uma pausa. A Milene está aqui falando que ela fez, que hoje ela saiu, comprou só tomate. Olha, isso mesmo, Nós vamos pedir o retorno, bonitinha. nós vamos pedir o retorno de vocês já já. Eu Fala, vou querer Dri. saber quem fez É, alguma coisa, gente. Nós estamos nós, aqui conversando, é para evoluir. nós estamos querendo saber isso mesmo. E aí, As Dri? dicas têm essa intenção da nossa evolução. Então, eu espero que tenha alguém que arrumou o armário também, gente. Porque arrumar o armário é uma oportunidade incrível de ver externamente como está internamente. É um movimento externo que muda interno. Eu sei dizer que financeiramente isso é incrível. Um Dentro da área do reflexo, né, Dri? É um o reflexo, né, é Dri? é maravilhoso. Então, é uma coisa que nós conversamos também sobre o inventário de comida, sobre armários de roupa, e nós conversamos sobre, no finalzinho, assim, muito corrido, sobre mudar os móveis, os quadros de lugar. As pessoas têm mania que quando elas começam um movimento, elas querem mudar tudo, até de casa. Gente, não é assim, calma, respira. Vamos mudar o olhar que você tem da sua realidade hoje. Vamos mudar as coisas de lugar. A mesa tá assim, vamos pôr assim. Se eu tiver sentar assim, o que eu tô vendo? Muda o olhar. Então, a ideia é mudar o olhar. O quadro tá aqui, passa ele para a parede de lá. E a gente vai mudando tudo, a casa toda. Não compre nada, é o que você possui. O que é que... Aí, ó, tem alguém que fez. Fiz essa experiência exorcista no meu. Nós E vamos você gostou, nós Antônio? estamos Conta pra querendo gente se foi bom ou saber. ruim. Já já nós vamos querendo saber como é que foi a experiência de vocês aí. Foi Adorei. gostoso, essa ideia é gostosa. Então, mudar os móveis de lugar. Por quê? Porque a gente está condicionado a entrar, sentar e olhar sempre as coisas com do mesmo olhar. Então, muda o olhar dessa realidade, né? Odri, e se a gente parar para pensar, né, na vida da gente, como que às vezes a gente está acostumado a olhar uma coisa só com uma lente, né? De uma maneira Uma geral, forma de com olhar, uma né? forma só de olhar, e como que de uma certa maneira a gente acaba perdendo, né? Porque a gente deixa de ver tantas outras ao nosso redor, né? Até a cama eu mudei de posição. Assim, vou te bater. Até a cama eu mudei de posição. Eu falo. Gente, Com então isso todo é mundo tem que muito mudar bacana. mesmo. Parabéns que Sim, você sim. mudou. Conta, quem quiser, gente, partilha com a gente um pouquinho, né? Como é que foi essa experiência aí, né? De fazer esse... eu falo que é inventário de comida, tá, gente? A Adri tem outro nome mais chique. Como é que é, Adri, o nome chique? Não, é isso mesmo, é inventariar. A gente É, fala, a vamos Adri fala assim. inventariar tudo que nós possuímos, seja alimentação, seja roupa, seja casa. Vamos olhar como um Isso. todo, né? Então é isso. Por isso que eu falo, alguém fez, gente. Uma das dicas, se fez uma, conta pra gente que é bom. A Mi tá contando aqui, ó. Quando mudamos o olhar, o cérebro começa. O cérebro começa a mudar. Conecta. Come, Deve ser conecta ou começa a não mudar sei, gente. Eu tô até de muitas óculos. outras Nem de óculos coisas. estou lendo direito. Quando mudamos o olhar, o cérebro começa a mudar muitas outras coisas. Verdade, o cérebro, isso mesmo. Exatamente, ele recebe estímulos ao quais, ao mudar, os nossos sentimentos mudam também. Exatamente isso, exatamente isso. Aí a gente vai ampliando, né, as perspectivas, né? E a gente vai As ganhando possibilidades. recursos. A gente vai ganhando recursos para seguir adiante com novas possibilidades, né? Que às vezes podem ser muito mais úteis para a gente. E Alguém pode mais? parecer simples Desculpa. essas dicas, mas elas mudam realmente o contexto da pessoa. É Sim, tirá-la daquilo que ela está habituada e fazer ela olhar para a própria vida com base no básico, né? Então eu sim, falo que, na verdade, o que ela está fazendo? Ela está inventariando a vida como um todo, né? é Vamos olhar exatamente o isso. todo, né? É inventariar Exatamente a isso. vida. É exatamente isso. Odri, e porque na verdade é isso, a Adri estava falando, quando a Adriana para e pede, no princípio do trabalho, né, Adri, que isso acontece, das Sempre pessoas antes de começar. para as pessoas fazerem esse movimento. Ontem a gente estava conversando sobre isso e ela falou uma coisa que é super importante, que é isso, que é para as pessoas poderem inventariar a vida. Né? E o que acontece, né, quando as pessoas elas conseguem olhar para a vida e fazer esse inventário da vida? Qual que é o efeito disso na vida de cada um de nós? Dri, a despensa e a geladeira. Vamos por partes para a gente poder... Gente, é muito gostoso. Quando você olha para a Aqui, ó. sua... Antes de você começar, aqui, senão eu perco. A Milene falou Pode que o que ir. observou com a mudança do inventário foi ter também mais respeito por mim, pelo dinheiro, para a família, no meu caso. Perfeito, Que lindo, nega. isso mesmo. É um Perfeito, efeito isso mesmo. importantíssimo. Quando a gente olha para a geladeira
e a gente olha para a nossa despensa, a gente faz aquele inventário do que possui e fala qual cardápio eu consigo montar com base nisso aqui, comprando o mínimo possível. Tem pessoas que não precisam comprar nada e fica ali um mês naquela brincadeira sem comprar um palito de tanta coisa que possui. Tem outros que não, que vivem por 10 dias, 15 dias, 20 dias e por aí vai. Mas qual é o efeito, né? Quando a pessoa olha para isso tudo e começa a fazer um cardápio e vê que aquela coisa vai, o que que ela percebe? Uma coisa muito gostosa. Ela percebe os excessos e as faltas. E, às vezes, só fazer um adendozinho aqui, às vezes eu estou atendendo casal e, sem querer, um ou outro, às vezes a mulher, às vezes o homem, não tem regra, tá ríspido, né? As palavras são secas, estão ríspidas, estão assim, fortes. Duras, né? Duras. E aí eu brinco assim, você tira uma foto da sua despensa? Oi, Alexandra Varenga. Amo a Alexandra Varenga. Muito obrigada, chefe. Seja bem-vindo. Meu primeiro... Adoro meu chefe. Aqui, obrigada, chefe. Já tive um chefe, gente, adoro. Aí, adoro essa hierarquia dos chefes. Ele é uma delícia. Quando a gente olha esses excessos, essas faltas, e aí eu vejo que o casal, Davi entrou lá, Davi, obrigada. Quando eu olho esses excessos, essas faltas, e vejo como um está tratando o outro, eu brinco sempre assim com o casal. Não, sua casa está sem azeite, né? Deve estar sem manteiga. Aí ele, como? Não, eu quero a foto da sua geladeira, eu quero a foto da sua despensa, tem uns 2 itens que eu quero que você compra. E ele começa a ficar sem entender no início da brincadeira. Acho estranho, né, Adri? Acho estranho. Acho estranho. Por que ela está pedindo para eu comprar manteiga, pedindo para eu comprar azeite? Gente, nós estamos precisando lubrificar as palavras. Né? A gente pode falar a mesma coisa de outra forma. Exatamente. É a mesma mensagem, mas é uma mensagem mais macia, mais leve. Eu não sei como que eu poderia falar isso, né? A Mirelle é melhor que eu nessa área, mas as palavras mais suaves, elas descem mais gostosinho, seja para a gente que está trabalhando, seja para o casal, para a família. Claro, eu falo claro. assim, às vezes a pessoa chega tão... Né? Eu entendo que vocês chegam Tão sem problema nenhum. Né? Mas vamos dar uma maciada? No escritório eu sempre coloco um vídeo de azeite, sirva alguma coisa, põe um azeite, põe uma manteiga, pergunta. E tem uns que acham graça, outros perguntam o que que é. É para maciar mesmo a palavra, para ficar leve, exatamente. Ficar gostosa. Vamos ter que engolir essa história toda. É melhor ela mais leve, mais macia. Exatamente. Então vamos ver, quando a gente inventaria despensa, geladeira, cria cardápio, a gente cria esses efeitos de ver excessos, de ver faltas e o cotidiano também, minha Mirelle. Eu não sei como é que funciona com você, mas pra gente... Isso. É exatamente isso mesmo. Porque na medida em que você... É isso que a gente fala de se deparar com a realidade. Então, o inventário, né, ele traz essa possibilidade de uma maneira, entre aspas, simples, porque parece que é uma coisa simples, são coisas simples de serem feitas, mas não são simples, porque elas refletem aquilo que a gente tem de mais profundo, aquilo que está lá dentro da alma da gente, que às vezes a gente tampa o olhinho assim, que tampa o sol com a peneira para poder não ver direito. Né? Então, eu perdi. Então, o que que acontece? Quando a gente se depara com essa realidade, e quando a Adri fala, gente, e ela faz essa ligação com a comida, é uma maneira tão bacana de falar assim, gente, nós podemos dizer as coisas de uma maneira mais respeitosa. Eu posso falar a mesma coisa sem ofender o outro. Como que eu consigo isso? Eu faço muito esse movimento de apontar o dedo para lá quando eu não me incluo naquilo que eu estou fazendo, naquilo que está acontecendo na minha vida. A partir do momento que esse dedo está virado para cá, e mesmo com tudo virado, com todas as dificuldades que eu tenho, se eu paro e penso, gente, qual que é a minha parte nisso aqui? Né? Como que eu gerencio essa minha parte? Se eu me aproprio, né, da parte que me cabe, eu vou conseguir gerenciar isso melhor e vou somar junto com o outro, que é o meu companheiro ou a minha companheira que está ali ao meu lado. A ideia é uma relação de igual, né? Ombro a ombro. Então, olha, gente, se tem uma coisa que desestrutura a relação de casal, é dinheiro, sabe? A questão financeira, ela tem uma influência e um impacto direto e grande numa relação de casal. Né? Então, é importante a gente estar atento, né? A escolher na melhor maneira da gente alcançar o objetivo que a gente quer. Que eu imagino que seja alinhar e aparar essas arestas para poder resolver aquela questão que está incomodando os dois. Inventariar as palavras. É verdade. Ótimo, mas tem hora que a gente está com um discurso comprado, sabe?
o tempo todo Mas é isso falando mesmo. uma coisa. É. Eu falo com o cliente que é assim, olha, te deram um ovo de cuco. Cuco é um passarinho muito sem vergonha, que ele entra no ninho do É isso outro, para mesmo. quem não sabe, joga, por exemplo, o beija-flor que é pequenininho e ele é grande, ele joga o ovinho do outro fora, coloca o dele, e o Uhum. pobre do beija-flor cria aquele passarinho gigantesco, maior que ele, como se fosse filhinho. E Choca os dois e depois, cria os dois, né? só que ele não deixa de ser cuco. Quando ele fica grandinho, o que que ele faz? Ele, ó, pé na tábua, ele vai embora. Então tem hora que a gente está falando uma coisa que é ovo de cuco, não é nosso, não. É, Alguém implantou aquilo e a gente fica bobo. Você vê é. alguém fazendo com a esposa, tá fazendo também, e vice-versa. É uma coisa desnecessária, né? É, e quando a Outra. Adri, ó, só um minutinho, Adri, quando a Adri fala essa questão do excesso e da falta, a gente pode ampliar e parar e pensar na nossa vida, né? O que que realmente, além desse inventário, o que está com excesso? O que que tem sobrando na minha vida? O que está faltando na minha vida? Gente, são dicas muito simples e que abrem uma possibilidade muito grande da gente trabalhar coisas importantes que podem nos tirar de uma paralisia, de momentos onde está muito engessadinho e a gente começar a andar, né? Andar, caminhar. Então vamos É continuar. isso Então, mesmo. inventário de comida começando pelo básico. Desculpa, inventário de vida começando pelo básico, dispensa, Dispensa, geladeira. geladeira. Agora vamos para as roupas, gente. Eu sempre peço às pessoas para organizarem os armários. Qual que é a intenção disso? O que que eu quero? Que ele se depare com os personagens que ele está criando. Olha lá que personagem é ele. Faz sentido, não faz sentido? Olha para o seu personagem, né? A Mirelle vai saber falar um pouco mais sobre personagens do que eu, porque eu consigo identificar, mas eu não consigo falar, e agora você vai fazer. Não, não sei. Aí eu passo para a Mirelle, para a Mirlene, falo, cadê seu psicólogo? Vai Existe, começar a fazer esse personagem lá. existe um. O que a mulher falou? Se eu estou excedendo emocionalmente a falta emocional, vou comprar mais Com isso e certeza. guardar mais. É o Tem carnes, excesso e a falta. Que tem pessoas que têm carne que dá para você comer 6 meses. Sim. Ele está querendo força, segurança. Aí eu E, falo que tanta sustância você está querendo, né? E não Odri, tem um não é potinho só de isso, né? manteiga para maciar isso. Odri, é isso que eu ia falar. Gente, porque presta atenção, a gente vai falando assim, mas se tá sobrando em algum lugar tá Tá faltando. faltando. Então, a ideia, quando a gente faz o inventário, é justamente que a gente possa equilibrar essas duas coisas, compreendem? Tanto do ponto de vista de uma organização financeira na vida, como de tudo, né? Então, a questão do personagem é assim. Gente, todos nós... Bom, primeiro, a gente não cria nada à toa. A gente não cria os personagens à toa, né? Então, o que a gente chama de personagem? Então, por exemplo, eu, Mirelle, sou a Mirelle, né? Eu tenho um personagem que eu sou psicóloga, né? Minha profissão já há 25, 26 anos, né? Então, eu tenho um personagem psicóloga, eu tenho uma personagem que eu sou mãe, eu tenho uma personagem que eu sou filha, eu tenho uma personagem que eu sou esposa, e aí vai, né? Para cada personagem, eu vou precisar da roupa, né, gente? Ó, essa roupa aqui hoje é de trabalhar, tá vendo? Essa aqui é uma arrumadinha, ó. É de Ninguém vai com a trabalhar. roupa de festa, Eu vai não vou. aquela que ela dorme, A hora né? que eu terminar a live aqui, vou fazer almoço, eu vou trocar roupa, né? Então, quando a gente tira, quando a gente faz o inventário de roupas, né? Aí é uma possibilidade muito profunda de nós olharmos para dentro da gente. E com isso, identificarmos quais são os personagens que estão ali naquele armário, né? A partir daí, a gente pode olhar para cada personagem que compõe o meu armário, parar e pensar: gente, quando foi que esse personagem apareceu na minha vida? Eu era criança, eu era adolescente, eu já era adulto. Quando é que foi? Quando esse personagem apareceu, qual que era a função dele na minha vida? Ele servia para quê? Porque a partir daí, gente, a gente vai conseguir desmembrar e ampliar o olhar sobre isso. E se eu olho e falo, gente, esse personagem hoje em dia, qual que é a função dele? Ele serve para quê? Eu Por adorei. quê? Só um pouquinho, Mirelle. Olha o que a Mi falou. O biquíni para É isso casamento. mesmo. Que é isso. A Milene sempre fala isso. Eu não vou de biquíni pro casamento, né, gente? Não é isso, né? Cada um. Como é que ela falou? Como é que... Sim, nem de biquíni para casamento. Ninguém vai de biquíni para casamento. Sim, Apesar que sabe? ultimamente, as pessoas andam com umas roupas tão diferentes que parece que ela tá de triquíni no casamento. Você fala, gente, as mulheres estão nuas. Então, se É a gente outro assunto. outra live. Então, se a gente Outra para e live pensa, aí.
se a gente para e pensa, gente, qual que é a função desse personagem agora? Eu vou conseguir ter um olhar mais prático, mais real diante dele. E aí vou conseguir equalizar a função, a necessidade e aquilo que eu preciso para compor esse personagem sob medida com o meu orçamento. Falei certo, Dri? Vai. E uma coisa Falei interessante certo? que eu quero fazer uma conexão voltando, assim, não sei se você me permitir ir voltar, mas é assim, É permitido, hein? Vai, volta, dá a volta. cada personagem também, eu vejo muito no dia a dia, que ele tem uma alimentação própria. Tem gente que não gosta de bebida, mas aquele personagem, ele bebe. É legal ele beber, é legal ele fumar, é legal ele ser contra as regras, ele ser Sim, diferentaço. sim, Então, gente, ele gasta mais dinheiro com alimentação e como aquela alimentação não é exatamente a que ele gosta, vai acumulando, né? Porque, por exemplo, eu adoro bis branco, não sobra. Agora, se eu tiver que comprar um chocolate que não me agrada, eu colocar ali só porque a Mirelle vai na minha casa, ele bonito, fica lindo lá, ele vai ficar um bom tempo lindo lá, porque eu não vou comer. Então ele vai acumulando, você começa a ver esses excessos do personagem. Não é seu, é o personagem. Aí é o que a Mirelle falou agora. Será que ele permanece? Justifica continuar? Porque ele tem uma funcionalidade que você acabou de orientar sim, aqui. sim. Há uma funcionalidade, mas será que essa funcionalidade é até quando? Será que não já venceu e você continua nisso? Essa é a ideia, Né? exatamente. Eu vejo muito essa Dri, conexão com é a exatamente. comida. O personagem tem uma comida diferente. Sim, sim, tem um mimo, uma comida, exatamente isso. E aí, Exatamente eu isso. queria passar para um terceiro ponto que a gente falou muito rápido semana passada. Então, nós já falamos da despesa da geladeira. Eu sempre fico retomando, tá, gente? É meu A gente vai hábito. É retomar assim. mesmo, É mas um é ser humano importante, assim. Dri. Não, mas é Depois tem as importante. roupas e os personagens. E agora a gente vai entrar no terceiro, que é mudar os móveis, os quadros de lugar. Quando você faz isso, você está criando alternativas de vida. Ao invés de você desconsiderar todo o seu histórico, que quando a gente inventaria, a gente olha e às vezes não quer ver, mas ao invés de desconsiderar tudo, olha assim, apesar de tudo que eu fiz até agora, o que que sobrou? O que que tem? Quando eu faço um inventário, é isso. Eu olhar e falar assim, apesar de tudo que ocorreu até agora, o que que sobrou? O Uhum. que que sobrou na geladeira? O que que sobrou de personagem? E o que que sobrou de móveis? Vamos colocar isso de um jeito que me agrada. Vamos mudar. Porque tem gente que coloca o sofá ali só porque tem que estar ali. Não, não existem essas regras de etiqueta? Ele fica atrás disso. Sim, E aí é o é isso personagem mesmo. dele. Vamos voltar. É o personagem dele que tá querendo aquele lá. Dri, Ele não faria. Dri, só um minutinho. Aqui colocou. Isso eu não estou conseguindo. Eu não estou conseguindo identificar quem que é, mas fez um comentário super bacana. E quantas vezes incorporamos esses personagens e nos afastamos de nós mesmos? Sim, muitas. Inúmeras e inúmeras vezes. Por isso que é tão precioso essas dicas que a Adriana são tão preciosas, essas dicas que a Adriana está dando, né? E a gente está alinhavando com o emocional, eu e Milene, para a gente poder fazer a melhor conexão entre esses personagens, a utilidade deles e a nossa essência. A ideia é exatamente essa. Tem uma pessoa que falou, eu não sei quem é assim, acho que o inventário nada mais é que um exercício para nós voltarmos para nós mesmos. Exatamente isso. Quando Perfeito, eu busco o inventário, eu estou querendo fazer perfeito. isso. Olha, volte para você. Sem julgamento, sem crítica, mas olha o que foi feito até agora, vê se tá legal para a gente ver como é que nós vamos seguir. Então, a alternativa de vida, que eu falo assim, vamos olhar para a gente ter uma alternativa, a ideia é essa. A ideia é você olhar a sua vida toda, como um todo, ver como você se sente em relação àquilo tudo e mudar. Porque senão a coisa fica, né, Mirelle? Com certeza, com A certeza. pessoa entra na mesma, né? Um dos efeitos mais bacanas que a gente estava conversando ontem sobre essa questão do inventário de vida Olá, Diego. é a possibilidade da pessoa sair do automático. Gente, porque a gente quando tá no vucu-vucu, que o trem tá todo embolado, a gente não sabe para onde que vai. Como é que a Adriana falou semana É a passada? Renata, que é a Dri, moça que eu não sabia quem era. Olá, Renata, Renata. sim, sim. Ah, Renata, tá boa. E amor? Dri, semana passada você fez uma analogia tão bacana do gato no ovelho de lã, como é que é aquele trem mesmo? É assim, as pessoas, gente, só me procura depois que ele tá igual um gato embolado no novelo de lã.
ele amarra as 4 patinhas, na hora que ele não tem mais jeito para mexer, que ele só mia, aí ele não tem jeito de sair, de tentar desvencilhar, aí ele mia, aí Aí você ele vai vai lá lá, e socorre. ele vai lá pra Adriana, aí ele vai lá pra Ele Adriana, perde o movimento todo. vai lá pra Adriana ou vai lá pra cima. E aí o que acontece? As pessoas que estão nesse novelo de lã todo presmolado, tá rolando normalmente ladeira abaixo, no automático, o negócio vai, sobe, desce. Ou seja, essa automatização da nossa vida, ela tem um efeito prático, vou usar o termo ruim, porque você não consegue se mover nem fazer o que é preciso para alcançar aquilo que é necessário para você. Então, ao fazer o inventário de vida, é uma possibilidade de sair desse lugar, dessa posição tão automática, né? Desse gatinho enrolado aí nesse novelo de lã, né, Dri? Então vamos fazer um gancho, aproveitando as 3 dicas da semana passada, para vocês verem como isso faz sentido. Quando eu falo, vamos inventariar a vida toda. Então, gente, o personagem criado, ele se alimenta de um jeito, ele age no mundo, se veste de um jeito, e a casa dele tem que ter uma cara. Ok. Então, quando não adianta, ou é muito difícil, não vou falar a palavra não adianta, que para alguns sim, mas para outros é complicado, né, que nem tudo é uma regra certinha, mas mas vamos pensar aqui. Quando você começa a se alimentar de uma forma mais saudável e de um jeito que você gosta, quando você sai, coerente, você sai do personagem, você entra nessa essência, sai do personagem, fala, o que eu mesmo gosto de vestir? Aí o que te ajuda muito? Mudar os móveis de lugar. Quando eu mudo o móvel de lugar, eu saio do automático, porque senão eu troco a roupa, eu troco a comida, mas eu chego em casa, o sofá tá do mesmo jeito, daquele jeito que me lembra o que eu estava fazendo. Aí eu sento e pego o celular e fico. Fica igual, entendeu? Rodri. Voltei para o automático. É então que nem muda o sofá, tira o controle. É que nem lavar o porquinho e soltar no chiqueiro, né? Milene, foi semana passada, essa é uma metáfora, né? Como é que fala? Esqueci, deu nó no cérebro. Que a gente usa muito dentro da sistêmica no consultório. É isso mas mesmo. É interessante, porque você muda a forma de vestir, você muda a forma de alimentar, e como diz você, entra no chiqueirinho de novo. E volta no automático. Então, vamos sair desse automático, porque você já mudou muito, já fez muitas escolhas até chegar até ali. Vamos continuar alterando. Vamos até o fim da brincadeira, porque inventaria tudo, olho para tudo. Se eu não der conta, existe Milene, Mirélia para quê? Psicólogo existe para isso, para ajudar a gente. Quando não está dando conta do sentimento, vai lá. Vai para lá que resolve, e vocês voltam para mim conseguindo olhar a vida de uma forma diferente. Então, podendo fazer o quê? Novas escolhas, né, Mirélia? E é interessante que eu acho que a possibilidade de fazermos novas escolhas, primeiro, para a gente ser capaz de fazer novas escolhas, é importante que a gente olhe para todas as escolhas que nós fizemos, para que a gente veja tudo aquilo que deu certo e tudo aquilo que deu errado. Vou usar essas palavras, apesar de eu não gostar. Mas vamos olhar de uma maneira prática. Então eu vou lá... Que deu um resultado positivo e deu um resultado negativo. Um resultado que me agrada ou não agrada, né? E aí, o que acontece quando eu faço isso? Eu tenho a possibilidade de reconhecer a minha parte nisso daí. Quando eu faço esse movimento de reconhecimento da minha parte, o que eu faço junto com isso? Eu saio do meu... Eu tenho uma possibilidade, né, gente? Que sair já com cada um. Mas eu tenho uma possibilidade de sair do vitimismo. Eu tenho uma oportunidade. Uma oportunidade grande e preciosa para quem quiser sair do vitimismo. Eu tenho uma possibilidade que vem junto com isso de sair daquele lugar de quem fica só reclamando. Porque, gente, quem está reclamando não está agindo. Está engessado, paradinho, só reclamando. Pode achar que está cheio de razão, mas está parado igual e a vida segue ladeira abaixo, enrolado no trem de lã. Uma terapeuta que chama Lúcia Helena Galvão, do Grupo Acrópole, ela fala assim, que eu gosto muito: reclamar é clamar 2 vezes. Então você está buscando mais do mesmo. Sim. Então a vida foi ruim, então você está repetindo, você quer mais vida ruim, mais coisas ruins, mais. Você já passou dessa fase, né? Já está na hora. O videogame a gente tem que mudar de fase. Exatamente. Você já mudou e está querendo voltar, começar a brincar de novo, para quê?
Então, assim, fazer tudo isso é uma possibilidade da gente rever essas questões que a gente está colocando aqui, né? Sairmos do automático e irmos caminhando vida adiante. Eu gosto muito de um exemplo que é quando a gente se apropria da parte que nos cabe em tudo que faz na vida, né? Principalmente, inclusive na questão financeira, nas escolhas e tudo. Gente, imagina, por exemplo, que eu fui no restaurante, tá? Aí cismei de naquele restaurante carão. Eu não moro no Brasil, né? A gente mora no Chile. Até perguntei para a Adri, Adri, quanto custa um prato no restaurante caro aí? A Adri me contou, quanto é, Oh, Adri? Deus. Quanto que custa? 150, 200 Pois reais, um é, bom então prato aqui. então É tá. caro mesmo. Então vamos Um lá. chiqueterme é caro. Cismei de naquele restaurante chique pra caramba, entendeu? Lá fui eu. Vesti uma roupa bacana, que é um personagem, tá ligado, né? Aí preparei, vesti uma roupa bacana, sentei e fui lá no restaurante. Pedi um prato bom. Bom, se eu vou pedir Isso um mesmo, prato bom, Joyce. se eu vou pedir um prato bom, eu vou pedir um vinho bom. Para quem bebe, né? Vai pedir um vinho bom. Beleza. A hora que chegar a conta, gente, vamos parar pra essa atenção. Se eu fui lá, eu escolhi o prato caro, eu escolhi o vinho caro. Se eu resolver chamar alguém, a hora que a conta chegar, se eu tô inteira nas minhas escolhas, se eu estou conectada com as minhas escolhas e as possibilidades dos efeitos dela, a hora que a conta chegar, eu vou pagar aquela conta tranquila, E feliz, pleno, né, aí plena, dentro. inteira, plena, chega lá, 2.000 de conta, 3.000 de conta, sei lá, nem sei quanto dá uma Feliz. conta dessa, vou estar feliz, por quê? Porque foi uma escolha minha. Então, se eu escolhi isso, eu vou arcar ou as consequências, vou comprar o pacote inteiro. Eu falo, se a gente não tem como comprar meio pacote, né, gente? A pessoa tenta, não dá, no final dá errado. Então a ideia é mais ou menos essa. A hora que chegar a conta, eu pago aquela conta feliz que foi uma escolha minha. Sem falar, nossa, gente, tá vendo aqui? Vim fazer graça aqui pro meu marido, vamos supor, né? Vim fazer graça aqui pro Fazer meu um marido. bonito. Eu vim fazer um bonito pro meu marido, ainda bota a culpa nele, entendeu? Aí, ó, Põe a culpa ainda. agora eu vou ficar apertada para ganhar segurança, entendeu? Então, assim, a questão da postura com a qual nós seguimos adiante na vida da gente com as nossas escolhas é um divisor de águas, né, Dri? É uma coisa que eu falo sempre assim, olha, nós vamos, porque tem gente que tem medo. Então tá, então nós vamos olhar a sua vida como um todo nesses 3 pontos. Olhamos. Você tem uma opção. Ou daqui para frente você faz escolhas diferentes dessa que você fez. Você já viu o resultado. Você não gostou? Então a gente pode fazer outras escolhas para a gente buscar um resultado diferente. Ou você pode ficar aí se fingindo de vítima ou injustiçado, né? Você entrou no restaurante. Eu, por exemplo, eu amo carré de cordeiro. Eu sei que é caro. Eu não vou lá todo dia comer um carré de cordeiro. Mas o dia que eu vou, quando vem a conta, naturalmente pago Sim. satisfeita, comi do gosto, com aquela musselinha de baroa que eu É, amo. Então vale cada um desfruta, né? centavo, eu desfruto dele, eu como Desfruta. devagarzinho e eu vou ali, sabe? Em cima vem aquela É isso trufada aí. com cogumelo e eu vou devagarzinho. Aí quem tá comigo Aí, ainda tem Dri, que ouvir cada garfada que eu falo. Bom demais, vale cada um Odri, e sabe o que é Odri, e sabe o que é muito bacana quando a gente amplia e vê os efeitos disso na vida da gente? Isso preenche, gente, a alma da gente, entendeu? Preenche lá a gente lá por dentro, esquenta o coração, né? Isso E você traz sabe leveza para a vida. E você Fala. sabe uma coisa triste, Mirelle? Tem muita gente que vai em restaurantes caros com uma rotina tão grande que ele não desfruta do prato. Sim, sim, É como a gente comer arroz, feijão e ovo, né? Que você sim, come. É gostoso, mas é rápido. Agora fica um bom tempo sem comer arroz, feijão e ovo. Quando você for comer, ai, gente, aquela geminha cremosinha com arroz e o caldinho do feijão, ele tem é, outro gosto. Mas se eu como todo claro, dia, aquilo perde a graça. Então, eu falo assim, gente, tudo não precisamos gastar com excesso. É verdade, gente. exatamente. E Se a às gente está vezes o inteiro, povo, se você está feliz, quando você está conectado, satisfeito com você, conectado, você sai do personagem. Você vai ver que você não precisa de tanta coisa, você não precisa comer tanto, sua casa não precisa de tanto apetrecho, a casa pode ficar mais limpa, mais leve, para sua mente ficar mais suave, mais leve, mas tudo é uma escolha. É o que você acabou de falar. Tem gente que prefere se sentir injustiçado quando a conta chega. é. Sabido quanto custava o prato. Então é uma questão de escolha, né, Mirelle? Sim, e aí aí cada um escolhe o que quer, Como o que dá seguir? conta, né? E como seguir adiante. Rodrigo, vamos falar um cadinho do destino do dinheiro, que a gente falou que esse negócio é Vamos. super bacana? Vamos. Então vamos lá, gente. Eu acredito que o dinheiro, aprendi muito também com Mirelle e com Midene.
eu até mudo a forma de falar isso, né? Eu falava antes assim, gente, dinheiro não leva desaforo para casa, não. Eu sempre falava isso com o cliente, gente, para de bobagem, dinheiro leva desaforo para casa, não. Aí um dia uma pessoa virou para mim e falou assim, você fala como se o dinheiro fosse uma pessoa. Aí, eu também gosto, Joyce, arroz com ovo, eu adoro. Então, um dia eu aprendi com elas que é o seguinte, o dinheiro é uma energia, né? Que corre para a vida. Então, chegou o fim do mês e eu recebi meu salário. Estou lá com ele. Como que eu dou destinação? Primeiro eu vou falar o que deveria ser e depois a gente vai falar o que as pessoas normalmente fazem, né? Então, o que deveria ser é o básico. Qual que é a despesa mensal da minha casa? Água, luz, telefone, condomínio, alimentação, escola de criança, papapá. Pago isso, ok. Agora, uma coisa que parece uma novidade, gente. Todo janeiro, as despesas anuais, é muito engraçado. Eu li, as pessoas me ligam e falam assim, Adriana, a turma de janeiro é como se fosse algo novo. Você, não, tô apertada demais. Aconteceu. Não, tem PTU, tem PVA, tem DPV. Ué, mas o governo instituiu isso agora? Essa obrigação foi feita agora? Gente, todo ano tem IPTU, IPVA, DPVAT, inscrição profissional, todo mundo paga todo ano. O médico, advogados, psicólogos, personal, todo mundo paga. Então por que você age como se fosse uma novidade? Gente, não é assim não. Esse é o seguro do carro. Todo ano você paga o seguro do carro. Por que você fala como se fosse novidade? É como se tivesse acabado de criar. Seguro do carro. Não, gente, soma todas as despesas anuais, IPTU, IPVA, DPVAT, licenciamento, seguro do carro, inscrição profissional. Somou tudo? Somei. Quanto você pagou ano passado, 2019? Soma tudo. Acrescenta 10% desse valor. Divide por 12. Todo mês, depois que eu pago todas as minhas despesas mensais, eu reservo aquele valor, porque eu já sei que no final do ano eu vou ter que pagar, ou ao longo do ano, algumas despesas. E elas têm que estar reservadas. Não adianta fingir que ela é novidade. No dia não vai aparecer porque é novidade. E isso dá um efeito muito interessante, porque quem faz, quando chega a gratificação natalina, né, o 13º salário, a pessoa pode sonhar, ela pode projetar, ela pode viajar, ela pode comprar todos os presentes do fim do ano, levinha, sem desespero, sem desatino, né? Dentro da realidade, ele já sabe quanto ele vai gastar, ele já definiu quais presentes eu vou dar no ano, que as pessoas não definem. Quais presentes eu vou dar? Para minha mãe, para minha sogra, para meus filhos, quem que eu vou presentear? Quanto de dinheiro eu posso gastar com presente? E quanto eu tenho que reservar para o dia que chegar o dia de comprar o presente? É uma despesa anual, gente. Todo mundo tem, sempre tem dia dos pais, dia das mães, Natal, aniversário. São os básicos que a gente dá presente. Presente de casamento, dia dos namorados, né? Os solteiros. Então, quer dizer, eu já sei que eu vou gastar. Os casados também. Os casados também não. Então, mas vamos lá. Casar tem 2, né? Dia dos namorados e dia dos casados. O dia que casou. Então, mas casar é uma tarefa mais trabalhosa. Por isso merece 2 presentes. Então, isso é igual uma empresa. Dá mais trabalhinho. Então, vamos falar o seguinte. Então, gente, a gente tem que pegar essa despesa anual e dividir. Depois, o projeto de vida. Se eu fiz um planejamento financeiro, eu sei quanto que é a minha despesa, eu vivo dentro do meu padrão, seja A, B, C, D, não interessa. Eu tenho as despesas anuais reservadas mensalmente. Quando ela ocorre, eu só saco o dinheiro e pago sem nenhuma novidade, não fazendo cara, né? Suave. Paga, agradece, você tem o dinheiro, que gratidão, né? Pode pagar a conta. Terceiro, os projetos que eu defini fazer para a vida. Ó, tem até promoção no casamento, olha que bonitinho. Então, me lembro. Então, projeto de vida. Eu reservo para aquilo que eu quero para minha vida. Então, quando eu faço um planejamento financeiro, o impacto disso é daí 10, 20 anos. Olá, Marcela, bonitinha. Então, eu gosto de olhar isso, porque tem umas famílias, Mirelle, agora eu vou falar o lado negativo, isso seria o certo, não é o correto. Tem algumas pessoas que ele recebeu o salário. Então, ele casou. Exemplo, eu fui lá, casei com o Joaquim hoje, né? Beleza. Aí, ao invés de eu pagar a conta, chegar e falar, Joaquim, vamos resolver aqui, quanto que nós temos que pagar? Não. Eu vou para casa da minha mãe, pago a conta de luz da minha mãe, a conta de água da minha mãe, condomínio da minha mãe, faço conta da minha mãe. Tudo minha mãe. Se sobrar, aí eu venho e faço para a família de cá. Então, em detrimento de uma, se cria um problema para outro. Isso
eu não sei como que aí Isso você vai acontece, explicar, sim. mas pro lado de cá é uma dificuldade gigante eu explicar fulano. Tudo bem, você saiu daquela família, mas você criou outra. Se você não tinha dinheiro para casar, para que você casou? Porque tem uma Ou se justificativa organiza, né? ridícula, né? Eu falo, peraí, se eu quero casar, eu tenho que me organizar. E Sim. aí eu queria ver, aproveitar a oportunidade, qual que é o impacto disso psicologicamente? Por que que a pessoa faz isso? Ela está casada com um, mas paga a conta da mãe do pai, Isso não às paga a vezes, conta dela. sim, isso às Ela não vezes incorpora como família a esposa. é porque na verdade, às vezes as pessoas elas ficam muito, elas casam, mas elas estão muito conectadas, elas estão dando uma prioridade para a família de origem. E na verdade, a família de origem, gente, é a nossa base, é a fonte da nossa vida. Para nós estarmos inteiros, eu vou estar full time conectados com ela, conectada com ela. Mas a partir do momento que eu constituo uma família atual, vamos colocar dessa maneira, a família atual ela tem precedência sobre a família de origem. Agora, o que que acontece na prática? Que às vezes a gente vê que o trem dá ruim, como o Adriano está falando aqui, Dá né, Adri? lá. Por isso Dá que eu tô ruim, negócio. perguntando, porque dá ruim lá Dá ruim sempre. porque meu consultório É uma meu consultório tá guerra. no terceiro, da Adri tá no segundo. A gente fica dá ruim lá embaixo, lá para Adri, né? Bom, Demais. muitas vezes, quando o filho ele ocupa um lugar como se ele se sentisse totalmente responsável para cuidar do pai e da mãe. Gente, presta atenção. Ninguém aqui é contra cuidar de ninguém. Principalmente dos nossos pais, que são as pessoas que a gente mais ama nesse mundo. Mas não adianta a gente desvestir um santo para vestir o outro. A gente cuida, a melhor maneira de cuidarmos dos nossos pais é ocupando o nosso lugar de filho. Dentro da família existe uma lei, digamos assim, que é a lei da ordem, que está relacionada com a hierarquia. Então significa, filho está aqui, os irmãos estão aqui em ordem de nascimento e os pais estão aqui. Então, se eu cismo, por exemplo, de achar que eu sou completamente responsável pelo meu pai, por exemplo. Que meu pai Indispensáveis, que eles falam indispensável, como que se meu pai assim, como se meu pai vai dependesse morrer de de fome mim se eu não for. se eu não fizer isso ou se eu não fizer aquilo daquela maneira que eu acho que deve ser feita, tá? Aí tem uma pergunta muito bacana da nossa professora Wilma, que a gente ama. Ela fala assim, gente, quantos anos tem sua mãe? Aí vamos supor, falar, minha Vou dar mãe meu tem... exemplo. Minha mãe tem 65. Tá. E quantos anos seu pai? Meu pai, se tivesse aqui, 70. Tá. Então, e você, Dri, vai falar agora? 42, consigo. Acho que Então, eu tô ótima, 42, eu também gente. amo bobo, eu também adoro. Eu também falo a idade for assim. Então, vamos lá. Então, se a mãe da Adri tá com 50 aí, 65. tá com 65. Seu pai 70. morreu, estaria com 70. Estaria com 70. Tá, mas morreu com quantos anos, Dri? Seu pai? Morreu tem 4 anos. Então tem pouco tempo, 66, né? Sim. Então, se a gente for parar para pensar, porque quando a gente se coloca nesse lugar, a gente se coloca no lugar de indispensável aos nossos pais, né? Se a gente fizer essas continhas muito simples, como é que os nossos pais sobreviveram, então, aí, 20 anos? Não fiz as Minha contas, mãe, não, Dri. 23. Quando Como eu é que nasci, eu tinha 24. se a gente parar para pensar, então, assim, como é que a mãe da Adri sobreviveu 24 anos sem a Adri, gente? Já que ela se acha assim, uma pessoa tão indispensável na vida da mãe dela. Então, assim, a gente está falando dessa maneira, mas isso é muito sério. Por quê? Porque isso faz com que a gente volte para o nosso lugar de filho. A gente reconheça que a gente pode sim e deve ajudar os nossos pais dentro daquilo que a gente pode. Que a gente não é tão indispensável assim, sabe? Outra coisa acontece nesse movimento que a Adri está falando. Deixa eu aproveitar e fazer um pedido. Para você aproveitar que você está falando disso. Eu tenho um exemplo de um cliente que ele falou muito sofrido, porque um dia ele deu uma doida. Eu não sei que pergunta idiota é essa. Ele foi e perguntou para o pai e para a mãe, assim, numa discussão com a mãe, e falou assim, quanto então? Que a mãe falou, não, mas você já me deu muito trabalho, muito gasto, tá. Ela, quanto foi, mãe? Quanto? Quanto que é que eu vou te pagar? Rodrigo, a mãe deu valor, Mirelle. Assim, mas aí deu valor muito, muito porque foi uma discussão muito na raiva, né, Dri? E aí a coisa caminha para um outro lado, né? Agora, existem filhos que às vezes eles se sentem na obrigação
de pagar aos pais tudo que recebeu dos pais. Isso também é uma questão. Porque se a gente voltar lá no seu, naquele... E os pais não estão precisando. Se a Eles gente estão pedindo. Porque se a gente voltar lá atrás, né? E pegar o exemplo que você trouxe, a família atual, ela vai ficar numa situação prejudicada, porque a pessoa vai escolher priorizar a família de origem, pode ser ou porque ela acha que ela é indispensável na família de origem, né? Ou é isso que eu quero entender. Por que ela faz isso? Ou porque é indispensável. É porque, às vezes, ela acha que ela recebeu tanto, que ela fala assim, gente, eu recebi tanto da minha mãe, como é que eu faço? Ou do meu pai, dos dois, como é que eu faço para pagar esse trem? Então, vamos supor, né? Eu cismo de querer pagar. Mas, gente, isso é impagável. Aquilo que nós recebemos dos nossos pais, não tem dinheiro nessa vida que pague. Por quê? Porque nós recebemos a nossa vida. Isso não tem dinheiro. Não pode ser contabilizado. Eu posso até, se eu tiver condições, perguntar aos meus pais se eles gostariam de receber isso ou aquilo. Mas isso não é pago com dinheiro. A gente paga, entre aspas, os nossos pais quando a gente faz para a vida, quando a gente pega uma pergunta tudo para você aquilo... ali, tá, Mirelle? Só um segundinho, senão eu perco aqui. É quando a gente pega tudo aquilo que a gente recebeu dos nossos pais e faz um bom uso na vida da gente adiante. Gente, não existe nada nesse mundo que deixe os nossos pais, possam deixar os nossos pais mais satisfeitos do que ver os filhos andando adiante na vida com leveza, com sucesso. E aqui quando falo sucesso, quando a gente fala sucesso, não é só sucesso de dinheiro, não. É sucesso em todas as relações que ela estabelece na vida. Isso é muito legal. Essa é a melhor forma que nós temos de pagar aos nossos pais aquilo que a gente recebeu. Gente, para variar, sim, pagamento, a gente pode fazer isso, esse movimento com carinho, com respeito, mas seguindo a nossa vida adiante, fazendo um bom uso, dando uma continuidade, fazendo valer a pena todo o esforço que nossos pais fizeram por nós, né? Isso é a melhor maneira que tem da gente poder seguir adiante, honrar, né? Aquilo que a gente tanto fala de honrar aquilo que a gente recebeu dos nossos pais. Dri, para variar, o nosso tempo está acabando. Vou correr. Aqui, outra coisa assim, né? A gente nunca consegue falar tudo. A gente não consegue falar nunca tudo que a gente quer falar. Vou falar aqui rapidão. Um outro contexto que às vezes acontece, e a gente estava conversando ontem sobre isso, é quando alguns pais exigem que os filhos assumam despesas, ou cuidem da vida deles, né? Cuidem deles, né, Adri? Mas de uma forma muito impositiva, foi o que a Adri... E a gente percebe isso no consultório. Eu não sei se eu posso falar isso, né? Porque vocês são psicólogos, mas eu brinco lá no consultório e falo isso mesmo. Você está no cativeiro com a sua mãe. Porque sua mãe te pôs no cativeiro, Então, peraí, essa vida, ela te criou para ela? Ela te criou para você pagar a conta dela no futuro? Que coisa estranha é essa? Porque tem gente que as mães pagam a faculdade, aí o menino começa a ganhar dinheiro, e a hora que a vida dele começa a direcionar, ela não quer que ele compre o apartamento dele, o carro dele, a vida dele. Não, ela quer que compre a casa dela, o carro dela, a vida dela. Tipo assim, eu te criei, agora você cuida de mim. Ué, então eu nasci para cuidar de você? Será que é essa a função? Ontem, quando a gente estava conversando, e a Adri trouxe isso, e às vezes a gente vê isso acontecendo mesmo, isso pode dizer de uma seguinte questão. Lembra que eu falei anteriormente que dentro da família tem uma ordem? Então, que nem igual eu tenho uma ordem com os meus irmãos e em relação aos meus pais também têm uma ordem em relação aos pais deles, né? Aos meus avós. É muito comum que quando algum dos pais, ou o pai ou a mãe, tem essa postura de exigência em relação ao filho, isso pode dar uma dica de que essa pessoa pode estar, na verdade, fora do lugar em relação aos pais dele ou dela, em relação aos meus avós. Então, uma vez que o pai ou a mãe
não estejam no lugar de filhos aqui para trás, eles vão passar a exigir dos próprios filhos coisas que não são dos filhos, não são dirigidas aos filhos. Tem a ver com uma relação que ainda não está muito bem resolvida, uma dificuldade, um nó, um emaranhamento, mas lá atrás com os pais deles. Então é importante que a gente amplie o olhar e olhe um pouquinho mais para isso. A Carol fez uma pergunta aí que eu não consegui pegar, que ela falou assim, mas é uma questão de gratidão. Ô, Carol, há uma diferença entre gratidão e exigência. Sim. Tem filhos que exigem dos pais e tem pais que exigem dos filhos. Carol, olha só. Nós temos dois lados, né, Mirelle? Sim. Eu vejo lá no meu dia a dia que são complicados. É uma exigência do... Sim, Carol, olha só, sim, é uma questão de gratidão, de retribuição, mas isso sai de uma forma efetiva, como uma gratidão e como, é mesmo uma forma de a gente mostrar, né, tudo, aquele tantão que a gente recebeu, quando eu faço isso como pequeno. O que é ser como pequeno? Se eu acho que eu sou responsável, o único responsável, né, se eu tomo isso como uma responsabilidade pelos meus pais, por exemplo, como que eu, como pequena, posso fazer isso? Eu saio do meu lugar e me coloco pelo menos no mesmo lugar que os meus pais ou acima deles um pouquinho. Berto tem uma frase muito linda que nos encanta, que ele fala assim, gente, a gente deve sim ajudar, né, os nossos pais, mas a gente tem que ter a grandeza de ser pequeno. Que nós possamos, então, fazer esse movimento, concordo com você, Carol, mas quando a gente faz esse movimento, conectados como filho, tendo a grandeza de ser pequeno, ele tem um bom efeito, tanto na nossa vida, porque nos liberta para seguir adiante, não respinga na nossa família atual. Agora, se eu faço isso com uma outra postura, isso vai ter um efeito na minha família atual, tá? Não sei se ficou claro. A gente está com super pouquinho tempo e a gente precisa terminar, porque senão eu não consigo salvar a live. Quem tiver dúvida, a gente manda um direct pra gente, tá? No Instagram, né, Dri? A gente responde com o maior amor e carinho. São assuntos que eu e a Adriana e a Milene estamos tentando alinhavar e ampliar, juntar aí a parte financeira e olhar para aquilo que realmente às vezes dificulta a implementação disso daí, que tem a ver muitas vezes aonde a gente está preso, as dificuldades que a gente tem. E às vezes o nosso tempo é curtinho, né, Dri? Então manda um direct pra gente. Discorrer de tudo que a gente gostaria, né? O tempo é pequeno. Pequeno demais. Manda um direct pra gente. Eu acho que a gente podia ter uma live falando se as pessoas concordam sobre o lugar. Sim, né? Qual lugar? Porque eu acho que muito conflito existe em relação a pais e filhos exigindo dos pais, porque eles querem ensinar os pais a serem pais deles. É uma confusão que eu vejo isso no dia a dia. Sai do lugar, ou né, os pais cobrando a conta que pagaram. Então, esse povo está meio fora do lugar. Será que não é a hora da gente conversar um pouquinho sobre o lugar? Eu acho que era uma boa também. Eu acho que é super bacana, que eu acho que todos nós podemos ganhar muito, né? A gente pode também... Obrigada, Ronei, dá saudade de você, menina. Então, a gente pode também ganhar muito, né? Até a gente estava falando assim, né? O que as pessoas, às vezes, estão dispostas a perder na vida para continuar seguindo de consciência leve? Esse é um tema super interessante também, né? Que eu e Dri vamos seguir na quarta. Vamos conversar com ela. Quarta-feira. Semana que vem. Se todo mundo puder nesse horário, seria ótimo. A gente já marca esse horário de uma... A gente já marca o horário de 13h, né? A gente dá uma olhada aqui. Faremos o nosso lugar? Faremos o nosso lugar. Tá. Na live de segunda. Tá. E aí, então ótimo, gente. Eu e a Adri continuamos, né, Dri? A gente continua na quarta-feira, né? Dando mais dicas aí de como alinhavar aí, como alinhavar o nosso lá emocional, as emoções que nos compõem, aquilo que nos ajuda e aquilo que nos dificulta, né? Para a implementação desse projeto de vida, para facilitar a gente inventariar a nossa vida e assim a gente olhar para ela e fazer escolhas diferentes, né? Fazer escolhas diferentes com aquilo que a gente tem, né? Seguirmos aí na nossa vida honrando tudo aquilo que a gente recebeu dos nossos pais e de todos que vieram antes da gente, né? Gente, obrigada, amigo.
Ronald, saudade demais de você. Um beijo grande. Gente, super Didi, obrigada. Jaque, Nossa, a Tri tem linda. que acabar, eu Muito vou perder, não vou obrigada. conseguir salvar. Então Beijo, vai, gente. corre aí, que eu não sei como é que faz. Obrigada de Beijo. coração. Tchau, gente. Tchau, tchau. Muito obrigada. Beijo pra vocês.